Olá, amados, graça e paz. Mais um dia na perseverança, mais um dia, como a palavra nos diz, retenhamos firmemente a fé. Perseverai, aonde a fé tem que ser participante do início ao fim. Mente de Cristo, porque somente assim não se naufraga, né? Porque Ele persevera em nós as boas obras, das quais juntamente com a fé caminham lado a lado. E nós somos aqueles que o confessamos publicamente todos os dias como único e suficiente Salvador de nossas vidas. Só há um mediador entre Deus e homens, ele feito um pouco menor do que os anjos, pela submissão do coração, se tornou uma aliança superior à dos anjos. E ele se tornou mediador não somente entre homens e Deus, mas também entre os anjos, igual os anjos o glorificavam, assim como o Pai o glorificou. Ele disse: se busco honra e glórias de homens, nada sou, nada posso, mas o Pai o glorificou. Este é meu filho amado, em que me regozijo, fazei tudo o que ele disser. E assim, através do seu Espírito, ele é aquele que não divide a sua honra e sua glória com homens, mas a um coração contrito e arrependido, ele nos compartilha. E nós, através do bom testemunho, testificamos que o seu Espírito habita em nós, porque é através das boas atitudes é que ele nos conhece. Deus nos conhece através das boas atitudes e ele sabe daqueles que perseveram segundo a verdade opera em nós. E assim nós andamos em espírito e em verdade. Os verdadeiros adoradores a quem o Pai procura. Aquele que tiver ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E assim nós perseveramos dia após dia, segundo o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Ele tudo opera quando permitimos um coração contrito e arrependido, do qual ele não despreza e faz morada em nós. E nos ensina a andar, como ele disse, sede meus imitadores, sede justos, sede santos. Se vós estáis em mim e eu em vós, perseverai nas mesmas obras, onde a palavra diz, se é que vós ainda o tenhais, porque muitos são os que estão vivendo de forma infiel, mas ele continua fiel, tanto que os dons são irrevogáveis, mas já não se opera segundo a forma correta que deve ser, que é operar os dons segundo o amor, a forma correta de operar os dons, porque é o dom supremo, o amor, a piedade, a caridade. Ainda que falasse a língua dos homens, dos anjos, sem amor é como um sino que ecoa, um prato que tine. Ainda que tivesse fé de transportar os montes, sem o amor nada resolve. A forma correta de operar os dons, ainda que pegasse tudo que tem, vendesse e doasse aos pobres, se a fonte, se a piedade não for como fonte de alegria, nada adianta. Por isso é necessário perseverar o amor operando os dons irrevogáveis. O amor é eterno, ainda que tenha os dons de profecia, tudo cessará. Céu e terra passarão, mas suas palavras não hão de passar. Ele é o amor, da qual ele nos disse hoje. Eu não vim destruir almas, mas eu vim para resgatar aqueles que estão rumo à destruição. Nem eu vos julgo, porque pelas palavra proclamada, vós, aqueles que permaneceres como filhos da desobediência, já estão rumos à condenação. Mas Deus já amou o mundo de tal maneira que deu seu unigênito, o primogênito de toda a criação e ressurreição para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E assim nós perseveramos dia após dia segundo
Ele nos fortalece. Quando ele andou sobre as águas, Pedro foi ao seu encontro, mas ele desfaleceu, né? E ele, porque duvidastes, porque o milagre não se opera segundo a incredulidade. Temos que perseverar crendo a todo momento, porque ele disse: não vos deixarei órfãos, a casa do meu pai há muitas moradas, senão eu não vos teria dito. Não se turbe o vosso coração, não vos dou a paz como o mundo os dá. Ele é aquele que testifica, ele é aquele que o Espírito Santo comunica ao nosso pneuma, o fôlego de vida, e nós perseveramos, nós temos a confirmação de que estamos sendo cumpridores segundo o seu Espírito que opera em nós. E nada nos abala. Ele disse: aquele que perseverar até o fim, dar-te-ei a coroa da vida. Aleluias, ou glórias a Deus. Esta é a nossa confissão de fé, é a nossa esperança, é a Jerusalém celestial dos milhares e milhares de anjos, do qual os anjos sobem e descem sobre o Filho do Homem. Ele disse: não despreze nenhum destes pequeninos, porque os seus anjos estão diante da face do Pai a todo momento. E assim o Pai tem nos honrado e glorificado através do Espírito Santo, que ele nos compartilha a honra, a glória e a imortalidade. E nós somos gratos, porque a sua misericórdia e benignidade que se renova a cada manhã é o fato de não sermos consumidos. Ele nos sustenta na destra da sua justiça e nos faz caminhar em passos firmes, a qual os frutos da justiça, onde o Senhor é o meu pastor e nada faltará, nos faz andar nos pastos verdejantes, nas águas tranquilas, pelo que não tememos mal algum, nos faz sentar, prepara um banquete diante dos adversários, porque confundidos e envergonhados, aqueles que se levantam em vão contra o ungido de Deus Cristo, a Bíblia diz que assim como Deus ria com desprezo dos zombadores lá do alto, daqueles que desprezavam e insultavam o ungido de Deus, assim atualmente o Filho do Homem está no centro, do qual Deus é a sua cabeça, e ele é a cabeça da noiva, da igreja, que herdará o reino dos céus, do povo bem disposto, unido no só propósito, no só coração, numa só fé. Ele é aquele que está de pé como quem pisa uva nos lagares, e ele ri com desprezo daqueles que zombam, daqueles que insultam, aqueles que seguem segundo o seu espírito. Porque está escrito: a ira humana não produz a justiça divina. Ireis e não pequeis, porque minha é a ira e a vingança. Mas ele é aquele que, quando nós usamos da benevolência, ele age ao nosso favor. Ele nos ensina: não se deis vencido pelo mal, mas antes vencei o mal pelo bem. Se teu inimigo tiver fome, dê-lhe pão para comer; se tiver sede, dê-lhe água para beber; se estiver nu, dê-lhe vestes para vestir. Orai pelos vossos inimigos, que galardão tereis orando somente por aqueles que vos fazem bem. Se te bater numa face, oferece a outros; se pedir para andar uma légua, ande duas. Fazendo assim, acumularei brasas sobre as suas cabeças. E assim nós perseveramos dia após dia, segundo a benevolência opera em nós, um espírito de ousadia. Chegamos até o Pai com ousadia, com espírito de intrepidez, e somos abençoados nas regiões celestiais, porque ele não nos concede espírito de covardia. E assim, em mais um dia nós somos gratos, Jesus, porque o Senhor é aquele que peleja por nós. Agindo o Senhor, ninguém impede. A porta que o Senhor abre, ninguém fecha; que fecha, ninguém abre. 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, nós não somos atingidos, pelo que não tememos mal algum, porque o Senhor é aquele que não tosqueneja, e nos guarda e nos livra de todo o mal.
hoje e para todos sempre, porque aqueles que estão, segundo a sua benevolência, estão rumo à eternidade. Deus não é Deus de mortos, mas de vivos. E assim, aqueles que ainda perecerem na primeira morte, não estão mortos, estão dormindo em Cristo e ressuscitarão para a honra, a glória e a imortalidade. Mas muitos são os que são sepultados para a vergonha eterna. E em mais um dia perseverais, segundo o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo, o único bispo e bom pastor das ovelhas que são do seu aprisco e ouvem a sua voz. Que o Eterno nos abençoe, nos guarde, brilhe o Eterno sua face sobre nós. Erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes. Deus te abençoe.